Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de economia. Lembrando que a gente está estudando o livro do Mankiw, e aí todos esses slides que eu preparo são baseados aí nos slides do livro do Mankiw, né? Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu sobre as medidas de crescimento do país, PIB, como é que eu mensuro isso daí, é a questão da pobreza, né? Agora a gente vai ver sobre a macroeconomia de longo prazo, que basicamente a gente estuda como que as economias se comportam no longo prazo. Nesse caso, o capítulo 25 fala sobre produção e crescimento. Bom, se a gente for ver, a gente for medir o PIB do país no longo prazo, lembrando que o longo prazo eu não estou falando de 5 anos, 10 anos, estou falando de 100 anos, 150 anos, 200 anos. Então, assim, se a gente pegar todos os países do mundo e falar, pô, qual foi o país que mais cresceu o PIB nos últimos 100 anos? Até 2014, esse número que a gente tem, que a gente pega para todos os países, o país que mais cresceu foi quem? Foi o Brasil, porque a gente cresceu muito nos anos de 1940, 50, 60, 70. A partir de 80, a gente não mais cresceu em patamares elevados. Então, a média de crescimento do Brasil foi em torno de 2,61. Mas fala, nossa, mas é muito pequeno esse crescimento, né? Eu achei que o Brasil cresceu 5, 10% ao ano, como a China cresce, né? Mas assim, quando a gente está falando de 100 anos, o que é o ideal? O ideal não é o país dar esses voos de galinha que a gente fala, onde ele cresce 10, 6, 7% no ano, depois fica negativo 1 e 2%. Não, o ideal é ele manter um nível de crescimento estável anual, na casa de 2,5%, 3%. Se ele sempre conseguir crescer 2,5%, ele, no longo prazo, ele já tem um benefício muito maior que os demais países, né? Se você for ver aqui o PIB per capita, saiu de 800 para 15 mil. E aí, quando você compara com os Estados Unidos de 4.055 mil, você vê que proporcionalmente a gente teve uma vantagem aí nesse longo prazo. Agora, diversos estudiosos aí da economia, eles tentam analisar, falam, poxa, o que leva a esse crescimento de longo prazo? O que o país deve ter para que ele consiga crescer nesse longo prazo? E a resposta que a maioria encontram que é justamente o que? A produtividade. A produtividade nada mais é da sua capacidade que você tem de usar os insumos para produzir um produto. Ou seja, quanto menos insumo eu uso para produzir o mesmo produto, mais produtivo eu sou. Se eu tenho 10 funcionários e produzo uma certa quantidade, eu reduzo a quantidade de funcionários e mantenho esse nível de produção, eu me tornei produtivo. Então, essa que é a questão. Então, produtividade é essa quantidade de insumo. Aí, poxa, então legal. Então, você está falando que produtividade gera crescimento econômico, PIB. Beleza, beleza. Agora, o que gera produtividade? E aí, esses mesmos pesquisadores econômicos, e aí a gente está falando de pessoas que ganharam o prêmio Nobel, né? O Robert Solow, Homer, eles estudam isso por bastante tempo e ele fala, poxa, vamos tentar analisar quantitativamente, joga nas funções matemáticas, ver o que tem relação ou não, que gera essa produtividade. E eles descobriram 4 fatores assim que na grande maioria dos países acontece. O primeiro deles é o quê? Você não consegue ser produtivo sem ter capital físico. O que é capital físico? É máquinas, equipamentos. Então, a indústria ela tem que ter máquina para funcionar. Segunda coisa, ela tem que ter o quê? Capital humano. Mas capital humano não é só pessoas, e sim o conhecimento é habilidade, né? Então, nesse caso, é treinamento, desenvolvimento de pessoal. Então, um cara que sabe operar a máquina melhor do que o outro, ele tem maior produtividade do que o outro. Então, logo, eu tenho que ter a máquina e tenho que ter o cara treinado para isso. Segunda coisa, eu tenho que ter os insumos para produzir os bens e serviços. São os recursos naturais, né, que eu preciso para gerar essa produção. E o quarto e fundamental é o quê? Conhecimento tecnológico. Por quê? Porque se eu tenho um investimento grande em conhecimento tecnológico, eu vou produzir uma máquina que tem uma produtividade melhor. Eu consigo desenvolver técnicas diferenciadas. Então, o conhecimento tecnológico é fundamental. E aí, só que o conhecimento tecnológico não cresce rapidamente, oscila no tempo igual os demais. Então, assim, para um dado nível de crescimento tecnológico, nível de tecnologia disponível, né, que é o A, o meu Y, que é a minha quantidade produzida, vai ser em função de algumas coisas, que é o primeiro, quantidade de trabalhador, o labor, né, o L, quantos trabalhadores eu tenho. K, o capital físico disponível que eu tenho também. H é o recurso capital humano que eu tenho e N é os recursos naturais. Para eu conseguir, e aí gera o que a gente chama de função da produção, que tem uns vídeos anteriores que eu mostro isso. Para eu conseguir, então, o nível de produtividade, eu vou analisar o quê? Vou analisar essa produtividade por pessoa, né? Por insumo. E esse insumo, a gente costuma analisar pela ótica do L, né? Do labor. Então, eu vou ver a minha produção por trabalhador, quanto que cada um consegue produzir.
Para isso, basta dividir tudo por L, e aí eu consigo ver a produtividade para o trabalhador, o capital físico para o trabalhador, o capital humano para o trabalhador e os recursos naturais para o trabalhador. Agora, o que os economistas perceberam? Foi, pô, legal, então eu já sei que a produtividade ela é determinada por esses 4 fatores. E agora, o que eu consigo fazer para gerar esse crescimento econômico e tenha maior produtividade dos demais, né? O que as políticas públicas devem girar em torno do quê para que eu tenha um crescimento econômico? E aí o Solow percebeu que, basicamente, é as poupanças e os investimentos. Então, o que acontece? Países ricos tendem a ter um nível de poupança menor, porque essa poupança vira investimento em capital físico. Aí, pô, mas o que é essa poupança? É você deixar de consumir, pegar o dinheiro e guardar o dinheiro num banco, que esse dinheiro vai para o sistema financeiro ele empresta esse dinheiro para compra de máquinas e equipamentos. Então, se as pessoas deixarem de consumir e aplicar esse dinheiro, vai gerar o que a gente chama de poupança. Países como Coreia do Sul, China, eles têm um alto nível de poupança. A China, por exemplo, mesmo se a renda for baixa, as pessoas poupam mais. No Brasil, a gente não tem essa cultura da poupança, então nossos níveis de poupança são muito baixos. Agora, o crescimento econômico, ele tem um fator interessante, que é o que a gente chama de rendimentos decrescentes e efeito de alcance. O que é esse rendimentos decrescentes, né? Então, se eu tenho o capital por trabalhador, eu falo assim, pô, legal, então se eu aumentar o nível de poupança, eu vou ter mais recursos no sistema, esses recursos vão diretamente para a compra de máquinas, que aí vai aumentar o capital por trabalho, que automaticamente vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção do trabalhador. Legal, tá? A regra de bolo é essa. Só que o que acontece? Para cada um nível que eu aumento de capital de trabalho, eu tenho um aumento na produção. Só que quando essa produção já é alta, esse mesmo aumento de nível não gera tanto impacto na minha produtividade, né? Ou seja, se o país, e aí gera o que a gente chama de efeito de alcance. A função de produção ela gera esses rendimentos decrescentes. Então, para o nível de capital de insumo que eu aumento, eu gero um aumento na minha produção, mas no decorrer do tempo ele para de fazer efeito, né? Não tem tanto efeito assim. E aí gera o que a gente chama de efeito de alcance, que parte do princípio seguinte: países assim que já são mais pobres, que já têm baixo nível de produção, qualquer incentivo que você dá já dá um impacto legal. Então, um país bem pobre, a gente pega ali a América Central, países da África, qualquer estímulo de aumento de capital ali já gera um impacto grande na renda deles, já gera um impacto grande no PIB. Agora, países muito ricos, tipo Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e demais, Japão, se você faz esse estímulo, ele já não gera tanto impacto, porque o país já tem alto nível de produtividade. Então, assim, é muito difícil você ter grandes crescimentos em países que já têm alto nível de produtividade. E aí, outra coisa fundamental aí para o crescimento econômico, a gente está falando o quê? A gente está falando do nível de poupança, que vai gerar somente de capital, e aí tem esse efeito da função de produção que é decrescente. Há também a possibilidade seguinte, de investimentos estrangeiros. Aí você fala, poxa, países pobres, eles não têm recursos ali, mesmo se eles aumentarem a poupança, a renda é muito baixa. Aí vai assim, demorar a gerar grandes investimentos nesse país. Qual que é o mecanismo? Investimentos estrangeiros diretos. É quando países de fora investem diretamente no seu país, né? Como se o Brasil está aqui, viesse esses recursos de fora e comprasse máquinas, equipamentos aqui dentro, e eles investissem em empresas aqui dentro e automaticamente a gente gera produtividade. Aí seria interessante. Ou então a gente pode fazer investimentos em portfólio, como se as empresas brasileiras, as pessoas pegassem recursos lá fora e eles gerissem esses recursos que vêm de fora. E aí a gente observa o seguinte, então esse investimento estrangeiro ele é muito benéfico para países pobres que não têm renda. Como a renda, não que não tem, a renda é baixa. Então, como esses países têm uma renda baixa, injeção de recursos estrangeiros gera um diferencial grande e aí você consegue melhorar muito a qualidade de vida desses países, né? Outra forma que o item que gera esses crescimentos econômicos, esses determinantes do crescimento econômico é o quê? O nível de educação. O que eles perceberam? A Coreia do Sul é um exemplo. Elas começaram a investir muito aumentou o nível de poupança e pesadamente em educação. Então, nos últimos 30, 40 anos, a Coreia do Sul passou o Brasil em nível de riqueza, porque um dos fatores foi o quê? Grandes investimentos em educação. Então, pessoas inteligentes, assim, que têm um melhor nível de formação, têm um salário melhorá-lo. Então, se você faz
graduação, mestrado, doutorado, geralmente você tem um nível de renda maior do que uma pessoa que só tem ensino fundamental e médio. E investir em educação gera todo um ciclo virtuoso, né, na economia. Por outro lado, países muito pobres, que fazem grandes investimentos em educação, o Brasil está acontecendo isso, gera o que a gente chama de fuga de cérebros, né? Potenciais, assim, pessoas talentosas no Brasil, eles preferem o quê? Preferem estudar em Harvard, estudar no MIT, estudar em outras universidades da Europa, e lá ficam, eles não voltam mais para o país. Ou seja, eles fogem do país e aí não contribuem para o nosso país. Né? Por isso que alguns programas de políticas públicas têm que ser no sentido de que eu vou bancar para você estudar lá fora, adquirir conhecimento, mas você tem que dar uma contrapartida para o país, voltar para cá e ficar no mínimo, sei lá, 5, 2, 10 anos no país. Né? Outro item que, além da educação que eles perceberam, que parece ser fundamental para o crescimento econômico, é o que? A saúde e a nutrição das pessoas. Pô, já fala, funcionário, trabalhador saudável tem maior produtividade. Trabalhador que não tem saúde, dificilmente ele vai ser produtivo. E aí o que acontece com os países pobres? Os países pobres não têm um nível alto de saúde e nutrição, automaticamente não vai ter produtividade, que também não vai gerar nível alto de produção, e assim gera esse ciclo vicioso. Agora, quando você faz um investimento grande naquele país, aumenta o crescimento econômico, gera aumento de saúde gera mais produtividade, que gera aumento do crescimento econômico. Outro fator importante é o que? O direito de propriedade. Só para ser produtivo você tem que ter capital, e você tem que ter direito sobre aquele capital. Né? Então, o direito de propriedade tem que ser uma garantia universal e cabe ao poder público manter esse direito de propriedade, garantir a segurança para que outras pessoas não roubem, não peguem o seu capital e usem para si próprio. Né? E também, isso é um estudo já mais recente, vai no sentido da estabilidade política e a qualidade das instituições. O que eles perceberam? Poxa, então se eu sou um país, se eu investir pesadamente em educação, pesadamente em poupança, né, investimento, o país vai crescer? Legal, então o Brasil já teve várias vezes assim que o governo fez grandes investimentos nisso e o país não cresceu. Ele cresceu 2, 3 anos, depois ele voltou a cair. Por quê? Qualidade das instituições, que gera instabilidade política ou estabilidade política. Então, a qualidade das instituições é um judiciário que funciona corretamente, um legislativo que funciona corretamente, eu não tenho corrupção, os contratos são feitos de forma corretas, não tem viés da ética, ou seja, o país ele tem um certo nível aí de compromisso com a ética. Agora, quando eu tenho instabilidade política, as instituições não funcionam corretamente, que o Brasil a gente vê muito isso, eu tenho problemas de corrupção, fuga de capital, decisões equivocadas dos poderes, ou seja, o país ele acaba tentando crescer, mas a gente percebe que às vezes essa instabilidade nos impede. Outro fator é no sentido de livre comércio. Países que abriram a economia, né? China é um exemplo, Coreia do Sul é um exemplo, eles abriram completamente a economia, o que eles fizeram? Virou uma política voltada para fora, eliminou todas essas restrições, essas barreiras e fomos negociar com os países. E aí tem uma vantagem o quê? Você tem diversas vantagens nisso. Os Estados Unidos têm uma tecnologia, agora a China tem a tecnologia do 5G. Se você quer aplicar no Brasil, se você tem uma economia fechada, você tem que gerar essa tecnologia. Só que, você não tem capacidade para isso. E aí, o que acontece? Você pode comprar essa tecnologia de fora. Então, você traz tecnologias estrangeiras e possibilita o seu crescimento econômico. Então, se o país ele é aberto, tem isso. Agora, se o país tem políticas voltadas só para dentro, ele está fechado para o mundo, ele vai ter que promover o seu próprio crescimento econômico. E aí fica difícil, né? Geralmente, o que os estudiosos perceberam? Que países que se fecham na economia, Cuba é um exemplo, Coreia do Norte, eles não comercializam com países de fora, não entra tecnologia, então eles têm que sempre viver com aquilo que eles têm. Então, enquanto lá fora está produzindo iPhone, celular de alta tecnologia, carros, né? Aqui está fechado, então você não pode comprar aquelas 5G, internet, não sei o quê, você tem que usar só os recursos que você tem. E aí o seu desenvolvimento tecnológico fica comprometido. Né? E aí, falando em desenvolvimento tecnológico, um dos drivers aí de crescimento econômico é muito investimento em desenvolvimento tecnológico. Pesquisa e desenvolvimento, é investir em ciência, em tecnologia, investir bastante em laboratório de pesquisas, porque esse progresso tecnológico, a gente já viu, ele gera toda uma cadeia de produtividade. Se eu desenvolvo uma máquina que consegue produzir mais rápido e melhor uma coisa,
Então, obviamente, eu vou ter uma maior produtividade. Até que essa máquina fique pronta, eu vou ter que ter um investimento muito grande em pesquisadores que vão despender o seu tempo para desenvolver essa máquina. Então, criar coisas é algo que gera muito crescimento. Por isso que países ricos, Estados Unidos, Japão, eles investem muito pesadamente agora, né, Coreia do Sul, Alemanha, eles investem pesadamente em desenvolvimento tecnológico, sempre buscando criar coisas para a sociedade. E, por fim, um dos últimos, é o crescimento populacional. Né? Quanto mais pessoas, mais você consegue, é um insumo a mais. Né? Então, quanto mais pessoas, mais produção, de certa forma, a gente consegue ter para um determinado país. Tudo bem, pessoal? Então, assim, esse é um tema super interessante. Se vocês gostaram, recomendo que peguem livros sobre crescimento econômico. É bem legal de estudar. E até o próximo vídeo, até a próxima aula. Abraço!